Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos falar de um termo aí que você certamente já ouviu na vida, né? Já ouviu na vida, já reclamou, ou alguém já reclamou para você. O termo até é meio engraçado. E é sobre isso e o que está agregado nisso que nós vamos bater um papo hoje. O tema escolhido, o tema que se apresentou é Ziquezira. Ah, você já ouviu falar de Ziquezira? Claro que sim, né? Então hoje nós vamos falar disso, vamos explicar o que vem a ser isso, e é muito bacana, tenho certeza que você vai gostar, vai entender, vai satisfazer e vai aprender a se defender contra qualquer tipo de ziquezira, pode ter certeza. Estou trazendo aqui meu querido amigo e irmão de longa data, o engenheiro e bruxo, Flávio, né? Flávio Girol, que está aqui para conversar conosco. Como é que você está, Flávio? Tudo bem? Eu estou bem, tranquilo, cara. Estou aqui meio pilotando a nave contigo aqui. Querido, como está você? Tudo bem? Eu queria Tudo jóia. ao cumprimentá-lo, eu queria cumprimentar o teu público, a tua audiência. Puxa vida, muito obrigado pelo convite, velho. Um grande abraço a você e a toda a turma aí que está nos assistindo. Fazia tempo que a gente não batia papo assim, né? E as outras ocasiões que nós conversamos foi presencial, né? Mas Foi. hoje, com essa mudança e tudo, hoje fica mais cômodo, porque o entrevistado pode falar a hora que ele quiser, o dia que ele puder, então isso ficou bem bacana. Então, geralmente interessa o conteúdo e não essas figuras bonitas que estão aqui no seu vídeo agora. Inclusive, no último chá que nós tomamos, a gente estava falando, a gente estava treinando para saber, escuta, eu vou no seu enterro ou você vai no meu? É mesmo. Se juntar os dois, vai dar uns. A nossa amiga Lília ali falando com a gente, né, nessa história toda. Qual é o enterro que tu vai, né? Mas é isso. A vida tem que rir mesmo. Ô, Com Flavião, certeza, com certeza. me desculpe a intimidade chamar você de Flavião, né? Mas nós somos amigos há tanto tempo. Você é um cara, por favor. um cara alegre que nem eu aqui. Nós, numa ocasião, 15 anos atrás, sei lá quanto, mas acho que foi o primeiro papo que nós batemos aqui no Vida Inteligente foi sobre autodefesa psíquica. É uma coisa que você conhece bem e está bem ligado à nossa conversa de hoje. Mas antes de a gente falar de autodefesa, que já vai fazer parte dessa questão, o que você... Geralmente, tem gente aqui esperando ansiosamente para saber o que é ziquezira? Me fala aí, Flávio. Pois é, quando eu acho que o que o público gosta é o making off, né? É o backstage. Nós estávamos, deixa eu contar essa história para vocês aqui. Estava eu, o Grego, a Liliana, quem mais estava com a gente ali? Josi. A Josi, claro, meu Deus do céu, e a Josi. Nós estávamos tomando um chá num momento da tarde. Nós temos esse privilégio de poder tomar chá o nosso chá não é das 5, o nosso chá é o chá das 3, que se estende até o pôr do sol. E nós estávamos conversando sobre vários temas. O Grego me aborda sobre essa questão da ziquezira. Fazia muito tempo que eu não ouvia essa expressão ziquezira. Pô, Flávio, vamos falar sobre isso lá? Vamos, bora para frente, né? Porque quando a gente trata da zika, ou ziquezira e tudo mais, a gente tem um olhar. O primeiro olhar que a gente tem é um olhar que beira as nossas tradições culturais. Então, faz umas 2 semanas que nós conversamos, eu fiquei com esse negócio na cabeça, falei, puxa, onde é que surgiu esse termo pela primeira vez, né? E aí eu fui correr atrás dessa informação e, por incrível que pareça, nem nas inteligências artificiais eu encontrei uma referência segura sobre a expressão. E qual não foi minha surpresa que, numa insistência em pedir para o ChatGPT fazer uma revisão bibliográfica brasileira, onde ele encontrasse o termo ziquezira. Aí sim. É o que eu falo, inteligência artificial é muito burra. Você tem que saber conversar com ela, né? E aí,
O escritor Guimarães Rosa, cara, Olha usa só. o Grande Sertão Veredas, então ele fala sobre o termo ziquezira, ziquezira com 2 Es, né? Relacionando a palavra ziquezira a mal-olhado, assombração, feitiço, coisa mal feita, aquela coisa que muitas vezes a gente percebe que é algo que nós estamos sentindo. E Grego, uma coisa que fica, que é muito, é da natureza nossa, achar que as coisas ruins que estão acontecendo comigo, conosco, decorre da ação de terceiros. É possível? Sim, é possível. Mas nós vamos chegar a algumas conclusões hoje aqui que nem sempre a ziquezira, é algo que vem de fora. Muitas vezes a gente cria cobra para levar picada. E hoje eu quero abordar todas essas palavras aí que tem, principalmente nessa área que você domina bem, né? Que é a área espírita, a área do espiritismo, vamos dizer, a área esotérica. Nessa palavra da ziquezira, é muito mais fácil achar zica, como você falou, eu também fui procurar elementos para ilustrar aqui, né? Então, é muito mais comum se falar de zica. Zica. Pô, o cara, né? Pegou uma zica, velho. Exatamente. Então, aí depois nós temos macumba. Puxa vida, mandaram despacho, mandaram macumba e tudo isso aqui, tem todo aquele que todo mundo conhece, todo mundo teme, né? Ouviu falar no nome, o nome é tão pesado assim que as pessoas já temem. Vamos esclarecer o que é também, para as pessoas entenderem. Demanda, fala-se muito de demanda, mas o que é isso de demanda? Pô, mandaram uma demanda para fulano, mandaram uma demanda para Beltrano, vou fazer isso e aquilo. Então, tudo isso faz parte do que a gente vai falar hoje. Cada um vai receber isso de acordo, acredito eu, você vai endossar ou não, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua fé, de acordo com os seus medos, né? Se alguém falar determinada palavra, falou alguma determinada palavra dessas para alguém, pronto, já pegou. É o que você acabou de dizer, não precisa ser nem espiritual. Só de você falar já pegou. Né? Já não, Grego, você quer ver uma palavra que para muita gente é assustadora? Eu olho para isso dentro da minha família aqui. E olha que nós somos, eu, a Tânia, nós somos de família macumbeira, né? Então, é que quando a gente fala de macumba, o termo se tornou tão aleatório. É que nem falar de física quântica, né? O termo física quântica se tornou na boca dos profanos tão aleatório que é como se ela explicasse tudo ou definisse tudo, né? Por exemplo, a palavra macumba, aos olhos e na boca de quem não presta, até o que presta não tem valor. Na boca do leigo, a palavra macumba, ela perdeu completamente o sentido, tendo em vista que as origens primitivas dessa palavra, ancestral dessa palavra, o único caminho que nos faz chegar a essa palavra é o nome de uma árvore que já está extinta. A árvore da macumba, que era uma árvore alta, sombreada, parecendo com uma figueira, e embaixo desta árvore as pessoas, em determinadas tribos no interior da África, se ocupavam de fazer os seus rituais, louvando os seus orixás, oferendando as suas divindades. E o tambor que era tocado era feito com a casca da macumba. Olha. Então, o macumbeiro é o cara que faz tambor. E porra, não tem nada de ruim nisso. Porque se eu e você sairmos daqui, Grego, pegarmos uma casca de uma árvore, fizermos um tambor, e a gente fizer uma dupla de tocador de tambor, provavelmente vai ficar uma porcaria, uma merda. Mas, em todo caso, a gente está motivado a isso. Então, e aí, o que acontece? Quando os meus netos vêm aqui em casa, os meus netos, eles têm mais uma vertente católica por conta da esposa, tá, meu filho, está tudo certo. Mas aqui eles brincam com a Tânia, né? A vovó macumbeira. Chama
Vovó, o Preta, o que temos para o jantar? Vai ter macumba hoje? Aí a Tânia faz os pratos que eles gostam, aquelas coisas Que gostosas. legal. Então é isso, cara. O termo, agora, a zica, esse termo, ele é designativo dessa coisa, né? Pegou, demanda, coisa feita, mal olhado e tudo mais. É mesmo? Então, vamos lá. Já que falou na Zika, estenda. O que vem a ser isso? Primeiro, vamos falar da parte real da questão. Como você já começou, ia falar quase sobre a parte real da questão. O que é Zika? Putz, que A parte Zika! real Putz, da questão, nós temos. Desculpa, Grego, pode vai lá, concluir. não é isso mesmo. Você já captou a minha pergunta. Tá. Então, nós temos nós tínhamos uma compreensão até eu diria até muito pouco tempo atrás, eu diria nos últimos até 50, 60 anos atrás, nós tínhamos uma ideia muito bem fundamentada. Eu digo fundamentada porque os preceitos eram preceitos espirituais. Tinha preceitos doutrinários muito bem fundamentados na doutrina espírita. E a doutrina espírita kardecista, que a doutrina espírita kardecista hoje é cultuada em algum lugar ali no interior da Europa e no Brasil. Em lugar nenhum do mundo mais se fala do kardecismo. Na medida em que ele foi sendo esmiuçado e sendo feitas as verificações. O que significa essas verificações? Primeiro, a questão, a gente pode falar isso depois, mas a questão da incorporação. Kardec foi muito bem claro na sua colocação e Francisco Cândido Xavier, em Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade, que incorporação é um processo altamente complicado e não é um fenômeno que acontece com regularidade. Isso não sou eu que estou falando, são Sim. os predecessores. Essa ideia caiu por terra. Tem quem tá nos ouvindo agora, eu sei que você não perde a ideia. O que é incorporação? Quem nunca frequentou um centro espírita? A incorporação ela tem o primeiro caráter da incorporação é a capacidade, falando do processo, a incorporação, ela tá a expressão incorporação, ela está intimamente ligada com o processo mediúnico, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem psiquicamente, mentalmente, de se conectar com outro estado de consciência. Esse outro estado de consciência pode estar encarnado ou não. O encarnado, que é talvez não. O encarnado é que é o cerne da nossa conversa hoje, que é a Ziquezíria mal olhada. Então, é a capacidade que o indivíduo tem de se conectar com uma mente, com uma inteligência, fora do corpo dele, evidentemente, se conectar com essa inteligência, e com esta inteligência, fazer duas coisas. Primeiro é a intercomunicação. A conversa que nós estamos tendo agora aqui. Batemos um papo, tomamos um chá. Então, é uma presença. A segunda coisa é usufruir desta relação, dessa intercomunicação para o processo evolutivo. Essa foi a grande pegada do Kardec. Fazer com que a humanidade, naquela etapa do final do século XIX, fosse para um outro nível, que era o nível evolutivo. Então, como é que isso se deu? Como é que isso vem se dando? Com um recurso, que é o transe, onde o estado de consciência de vigília do indivíduo, ele vai para um outro nível, que é o nível de transe, e esse nível de transe acontecem coisas que está agora no campo da simbologia. O que é esse campo da simbologia? São índices, são ícones, são desenhos, são até formas astrais. Inclusive, na ciência da comunicação, tem uma cadeira chamada semiótica que estuda isso com profundidade. Pois bem, então esse sentido da comunicação, muitas vezes, Grego, passa obrigatoriamente pelo
crivo rigoroso da mente do operador, da mente do médium. E aqueles indivíduos que conseguem absolutamente abster-se ou sair da sua condição existencial, anulá-la a ponto de permitir que, num determinado momento do seu trânsito, uma outra inteligência, uma outra consciência, né, viva, ativa, pensante, possa, através dele, trazer um nível de comunicação. E esses níveis são... Nós tivemos um grande médium aqui, que era o Germano Heder, que ele pintava, sem dúvida nenhuma. Passou no Vida Inteligente, fazendo... Não, ele teve um papel importante, inclusive na minha vida, na sua, amigo dessa pessoa, de conviver com ele, né? E eu fazer um parênteses aqui com o Germano, morava em Ribeirão Preto, estudava em Batatais, é uma cidade a 30, como daqui a Palhoça. No meio do caminho tinha uma cidadezinha chamada Batatais, que era a cidade do Portinari. E eu conhecia muito bem a vida de Portinari, a família do Portinari. Eu ia na capela, conhecia a família, conhecia tudo. Então, às vezes, quando é impressionante. Às vezes, quando eu estava próximo dele ali para ajudá-lo e tudo mais, eu senti a presença do Portinari ali do lado, e aí ele estava pintando, e como ele tinha esse estado de semiconsciência, e ele pintava, e eu de vez em quando falava, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar esse cara em xeque. Será que o Germano está falando com o Portinari mesmo, cara? Pensando comigo, o engenheiro, pragmático, não acredito nessas coisas. E começava a falar detalhes, porque a capela pintada por ele, tá, com os afrescos, tem alguns detalhes na pintura que só quem esteve lá. Tá? E uma vez eu perguntei, Germano, você já esteve em Batatais? Ele falou, nunca. Gostaria muito de ir a Batatais, eu gostaria muito de conhecer a casa de Portinari e tudo mais. Tá? Então, só quem conviveu com a família, né, como é que fala? O caseiro ali e tudo mais, que esse detalhe, ele não é um detalhe visto. E um dia eu perguntei, ele estava fazendo essa pintura, eu perguntei para ele, o Candinho era o apelido dele, Candinho, com relação àquela pintura assim, 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 eu vi o Germano parou um pouco assim, falou, como quem diz assim, puta merda, esse cara é um... E ele deu detalhe da pintura, porque você tem um genuflexório, um lugar no céu ajoelha, e embaixo tem um desenho que só quem puxa ali consegue ver aquilo. E ele deu este detalhe. Então, este nível de comunicação, esse nível de relação mediúnica é muito particular. Nós temos outra particularidade que já desencarnou, que é o Francisco Cândido Xavier, um cara que psicografou 567 obras dos mais diferentes autores, com absoluto identidade digital de cada um desses escritores. Eu comentando, inclusive, outro dia, eu acho que o último baluarte da doutrina espírita que ainda teve foi o Divaldo Pereira Franco, que tinha não só a habilidade de psicografia e psicofonia, que é aquela onde o estado de consciência do médium por transe é absolutamente anulado e dá lugar a esse estado de consciência. Então, essa dificuldade que nós vemos hoje nos mais diferentes centros espíritas ali, tudo mais. Eu, por exemplo, que milito dentro da Umbanda, eu olho para os médiuns dentro dessas correntes de trabalho e vejo o esforço pessoal que esse indivíduo faz. É má fé? Sim, absoluto. Ele está munido do mais puro propósito ali. Só que a capacidade no transe, anular absolutamente o seu ego, o seu estado de consciência vigilante e dar lugar a uma entidade, não acontece. Né? Claro, sim, daí vem aquilo que me afastou de todos os lugares que eu frequentei, infelizmente, eu posso dizer que infelizmente, e fraqueza minha, porque eu não consigo conviver com mistificação, Flávio. Então, se eu estou num lugar...
Eu vejo mistificação, aí eu falo, para que fazer isso? Agora, o Grego, uma questão da mistificação, ela tem um sentido por trás disso, que é a má fé. É a desonestidade do indivíduo. Começa por aí. Entretanto, eu posso evocar um trabalho feito por um psicólogo da Universidade da Bahia, da UNB, o Antônio Carreiro, um professor. Ele fez um trabalho, eu tenho a obra toda dele aqui, sobre transe, explicando sobre transe, analisar o que é um transe. Então, hoje quando eu vou a uma casa de santo, que eu, de vez em quando, visito uma ou outra ali, eu olho para aquilo, eu vou te falar do fundo do coração. As pessoas que ali vão, elas têm um desejo íntimo, um desejo sincero, verdadeiro, de que o seu transe, o esforço que ela faz, o seu transe, se consubstancie em algo canalizador. Acontece muitas vezes? Muitas vezes não acontece absolutamente nada. E às vezes passa pela mistificação, velho. Sinto muito, mas é assim. O que eu vou fazer? Aí você estava, quando eu te interrompi, que nós estamos bem na questão da conversa, você falou que é um processo difícil a incorporação, nós estávamos na incorporação, né? A incorporação, porque isso que você disse, porque é bom esclarecer. Quando alguém se aproxima, vamos usar esse linguajar aí, alguém se aproxima que vai, eu sou o médium, médium significa intermediário. Então, eu vou intermediar o plano físico com o plano espiritual, astral, sei lá o que é. Então, é bem diferente esse processo. Gostaria que dentro do seu raciocínio você dissesse também, já que é difícil a incorporação, existem todos aqueles trejeitos peculiares a cada um, né? Não sei, nem discuto o que eu desconheço, mas o que eu sinto muito é que tem uma aproximação. Você está lá, você entra em concentração e algo se aproxima de você. Dizem que, inclusive, já ouvi essa frase e reverberou bem em mim, que incorporação é fraqueza do médium. Incorporação é fraqueza do médium. Em absoluto. Em absoluto? Em absoluto, claro que não, pelo amor de Deus. Mas deixa eu complementar o raciocínio. Por quê? Porque se tem alguém que eu domino e deixo o Flávio é o meu mentor espiritual, vamos dizer. Agora, para você explicar direitinho. O Flávio é meu mentor. Eu não preciso dar o meu corpo para o Flávio tomar conta e eu ficar sacudindo, fazendo não sei o que eu vou dar. Não, e eu, como mentor, eu só chego de lado, você sabe, né? Então, é isso que eu estou falando. Então, quantos médiuns eu conheço que não precisam mudar a voz, não precisam fazer trejeito? Trejeito, não estou fazendo nada pejorativo. Trejeito, eu digo de fazer coisas que ele não faz usualmente, né? O trejeito é a consequência do trânsito, é indiscutível. Perfeito, mas então fala dessa diferença, e daí que vem a mistificação de uma série de coisas. Quem quer se manifestar, ele se aproxima. E muitos médiuns dizem que isso já é o suficiente. Eu não preciso dar o meu corpo para que esse ser, essa entidade se manifeste. Simplesmente eu posso dar essa liga, essa abertura que você falou, essa interrupção do meu ego para que ele se manifeste da mesma forma. Nós podemos estar mediunizados aqui, não podemos? Não podemos estar incorporados agora? De repente, quem sabe? É isso que eu digo. Eu levantei, eu quando tenho, eu sempre já disse isso em algumas vezes, não sei se eu comentei com você, eu quando tenho uma oportunidade de falar por um público diferente do público que eu estou habituado a falar, são os meus alunos, o meu canal no YouTube, enfim, quando eu hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz ao levantar, eu tenho hábitos místicos, tanto ao deitar quanto ao acordar. Eu sempre brinco, se você, instantes antes de eu dormir, você vai me pegar de joelho. Não existe a outra possibilidade. Mesmo que eu esteja muito cansado. E pela manhã também faço, me preparo para ter um dia legal e tudo mais. Hoje, especificamente, Grego, eu recorri a um estado vibratório que eu considero muito, muito importante, que é Santo Antônio de Pádua. Era o santo de devoção da minha avó,
E ela disse o seguinte: quando eu nasci, ela me entregou para Santo Antônio. Eu chamo Flávio Antônio por conta disso. Então, eu carrego essa conexão com Santo Antônio. Talvez ele nem esteja me ouvindo, porque fala, por quem é aquele Zé Ruela, né? Diante da genialidade e da luz daquele indivíduo. Mas eu recorro a ele, porque eu quero ter a inspiração, mesmo que eu use o meu conhecimento, a minha cátedra, os meus poucos recursos intelectuais, mas que eu possa ser inspirado por essa luz. Então, muitas vezes, Grego, você vê palestrantes dentro de casas espíritas que são pessoas proeminentes dentro da sua cátedra. É um médico, é um engenheiro, aqui em Florianópolis nós temos aquele médico oncologista, o Luiz Alberto da Silveira. Oh, fantástico. Eu não sei se você já teve a oportunidade de entrevistá-lo. 3, 4 vezes. O Luiz Alberto da Silveira é um homem de muitas letras. Ele é um intelectual, ele é uma pessoa provido dos mais diferentes recursos. E quando ele está falando, ele tem. Eu já tive com ele no palco. Eu percebo a conexão espiritual que ele tem, não por incorporação, mas porque ele recebe do mundo espiritual, daqueles que o acompanham, não sei exatamente quem é, mas recebe a inspiração, aquele vai, é por aí, toca a ficha, vai. Isso que é o legal. Eu não preciso de ninguém que fale por mim. Eu tenho que ser responsável por isso. Não, muito bacana, muito esclarecedor. É bom a gente falar isso aqui, porque às vezes a gente é mal interpretado, né? Acha que a gente é preconceituoso e isso. Então, mostrar todos os aspectos, né? Todas as facetas da questão do fenômeno, que as pessoas, cada um discirna da sua forma, né? Antes de você prosseguir, eu vou fazer uma mistura. Nós temos 1 hora para conversar, então é inevitável fazer mistura. Tem gente que reclama de mim, que eu interrompi o entrevistado e quebrei o raciocínio dele. Tudo bem, fazer o quê? Na questão, só para esclarecer, acabar... É verdade plena, né, cara? Pelo amor de Deus. E a questão só para a gente encerrar essa parte da macumba, né, que faz parte da ziquezira, que faz parte da zica que nós falamos, pelo menos em termos de terminologia, etimologia. Você foi muito feliz, eu desconhecia totalmente essa questão. Eu sei que era um termo iorubá, um termo africano, macumba, e a gente aqui só conhece o despacho, o que a gente vê na esquina e tudo isso. O que a gente vê nas esquinas, o que a gente vê nas encruzilhadas, essa que é a questão. Geralmente a gente diz, fizeram macumba, tem despacho de macumba aí. Me esclarece essa questão só, por favor, para a gente dar sequência. Quem faz isso nas esquinas da rua aqui é uma pessoa que deveria ser presa por depredar o patrimônio público, ficar fazendo sujeira, né? Colocando matéria orgânica ali, animais, velas, bebida alcoólica numa esquina e tudo mais. Isso a pessoa que faz isso, ela deveria obrigatoriamente ser multada, no mínimo, né? Porque quando você vai aos escritos sagrados, quando você vai à tradição da parte conceitual disso aí, e agora nós já podemos entrar no assunto da Zika. Toda vez que você faz uma demanda, quando você faz um trabalho e que você se utiliza agora de um recurso onde você consegue instalar um estado de consciência, né? Você precisa fazer com que este processo ele seja transmitido. Vamos lá. Quando você quer que você quer que uma música seja ouvida numa estação de rádio, você vai colocá-la num dispositivo tocador de música, né? Antigamente era uma picape com long play. Hoje já a mídia é outra coisa completamente diferente. Pois muito bem. E isso é transmitido, colocado num transmissor, isso toma potência, passa por uma antena e isso é irradiado. No âmbito dos ataques que produzem esses estados de ziquezira, que produz essa sensação de mal-estar, essa sensação de estar assombrado, quando isto é feito de forma deliberada e por quem realmente entende do assunto, eu vou repetir,
Quem coloca isso na esquina, quem coloca isso aí faz essa sujeirada toda, certamente não tem a menor noção do que está fazendo. Por quê? O planeta Terra, ele já se sabe disso, sabe? Cantado e decantado em prosa e verso. A malha geomagnética do planeta Terra, ela tem essa função de intercomunicação. Tanto o departamento o departamento da CIA, de ação à distância, e o grupo de Varsóvia, lá na União Soviética, que estuda o trabalho à distância, eles são unânimes. Os entrecruzamentos geomagnéticos, que os antigos falavam que eram pontos de entrecruzamento energético e tudo mais, não se trata de encruzilhada, caminhos cruzados, mas de linhas de energia, na palavra são linhas geomagnéticas, que o seu entrecruzamento, e tem entrecruzamentos que são muito precisos para isso, e não é qualquer lugar, não é qualquer esquina da vida, não é qualquer caminho da vida. Me chama a atenção isso, Grego, porque tem dirigentes espíritas que são babalorixás e alorixás e tudo mais, que eles não têm a menor noção dessa questão. E isso é preceitual. Isso é catequético dentro de uma doutrina. Ele não sabe isso. Mas, tudo bem. Eu tive a sorte de quem pôs a mão nessa coroa aqui ter me dado essas informações. Bom, eu corri atrás. E nesse ambiente grego, nesse entrecruzamento, coloca-se alguns elementos ali que possam ser capazes de produzir uma ação à distância. E essa ação à distância, ela transita pelas redes geomagnéticas. Isso é ponto pacífico. Hoje, a transcomunicação instrumental, que é a comunicação do mundo espiritual através de mecanismos de transcomunicação, começou lá com Jürgenson, na União Soviética, depois com Haldiv e outros tantos. O Brasil tem um protagonismo nisso aí. A documentação é farta, onde a comunicação com o mundo dos espíritos passa obrigatoriamente por uma das 4 forças que rege a natureza planetária: gravitação, força forte, forte e fraca no interior do átomo, e o eletromagnetismo. Eu gostaria de ainda viver a fantasia de que esses processos fossem processos espirituais, esotéricos, a borboletinha posando no moranguinho, o ursinho beijando o coelhinho no pôr do sol de Cancún, essas coisinhas que esse esoterismo tacanho está habituado a falar. E não sei se isso não, a mim, eu tenho certeza que a você também, nós já conversamos, isso não nos convence de forma a repetirmos um trabalho. Então, na medida que um ser encarnado deliberadamente age para produzir um malefício, causar uma vexação, que é o termo que se usa em exorcismo, né? Causar uma vexação, causar algo desconfortável, deixar a pessoa com zika, ela precisa ter muita competência para isso. Então, você que está me ouvindo, que está achando que tem alguém fazendo mal para você, para um pouquinho e pensa. Para um pouquinho e pensa. Será que não sou eu que estou criando cobra para levar picada? Quem é que tem tempo para preparar um ebó, para preparar uma feitura, para colocar numa encruzilhada para me fazer mal? Quem é que pode estar fazendo isso comigo? Cara, e outra coisa, eu não sou receptivo a isso. Eu não tenho um estado vibratório que eu consiga me sintonizar com essa porcaria. E ainda assim, as coisas estão acontecendo. Então, eventualmente, você não tem música nenhuma tocando lá na estação de rádio. Mas você está aqui com essa psicose que está ouvindo algo que não é da tua cabeça, é teu. E puxa vida. Você lembra do almoço que nós tivemos recente? Recente é 1 ano e meio atrás, sei lá, né? O nosso recente é assim, né? A gente mora na mesma cidade. Você me contou um fato que me fez ficar rindo durante o almoço inteiro. De uma pessoa
que procurou um médium porque se sentia incomodada, né? Que estavam com macumba em cima e toda essa coisa. E esse médium que você, uma grande irmã, que todos nós temos saudade, né? Já captou quem a gente se refere, né? Ela, ela deu uma orientação que é exatamente o que você está passando aqui, e eu gostaria que você repetisse isso aqui. Essa história que você contou retrata bem, muitas vezes, o que não é real, e eu assumo como real. A pessoa, a zicada, assume como se ela tivesse zicada, e não tem de zica coisa nenhuma. Conta isso aí de novo, Flávio. Não, Isso aí foi... Gregor, não foi aquela história de que ela fazia crochê na sala e tinha uma pessoa que... É isso aí. Essa daí? Cara, esse caso, cara, eu me lembro, cara, eu levei esse caso para um congresso de radiestesia. E esse congresso tinha gente que eu sempre reputei como pessoas inteligentes, porra. Eu me lembro bem, nem almocei direito. Foi muito engraçado, velho. Porque vou contar para não vou contar sinteticamente para não tomar o tempo das pessoas. Eu fui contratado para fazer uma análise geobiológica radiestésica na casa de uma senhora aqui em Florianópolis, na região de Florianópolis aqui, uma senhora, um amor de pessoa, um ser humano da melhor qualidade. O capeta não gosta dela, de tão legal que ela é, de tão bacaninha que ela é, não tem que nem perto dela. E aí, eu cheguei lá, fui lá, ela me recebeu muito bem, me recebeu com um cafezinho, com bolo, aquela delicadeza toda, comecei a fazer, ela me pediu para fazer as análises da casa, tudo tinha, eu achei algumas coisas e algumas coisas precisavam ser corrigidas, e aí eu falei para ela, olha, eu vou preparar o relatório e tudo mais, estava saindo e ela me disse o seguinte, seu Flávio, eu tenho mais uma coisa para falar para o senhor, que eu estou muito preocupado. Depois que eu fiquei viúva, eu fico aqui no sofá fazendo crochê à noite, tricô, e eu vejo uma pessoa entrar aqui, ela entra pela porta da sala, né, como se eu estivesse olhando aqui, estou olhando aqui para a câmera, estou olhando para a televisão. E aí a sala, e aqui do lado entra uma pessoa que entra pela porta da sala e vai até a cozinha. Falei, é mesmo? Eu falei, e quando a senhora olha vira para olhar para a pessoa, o que acontece? Não, quando eu vou olhar, ela sai correndo para a cozinha. Falei, pronto, isso não é a entidade espiritual. Isso é irritação do lóbulo temporal. Pronto. Isso é neurológico. Tá? Porque quando você tem a clarevidência, tá? Os seus fluidos corporais modulam o plasma espiritual, o seu plasma corporal modula a estrutura espiritual, então você realmente vê aquilo. É visível. Você vê de cima, embaixo e de frente. Quando você vê de lado, é irritação do lóbulo temporal. Isso é natural, tá? A neurologia explica isso com uma biblioteca inteira sobre o tema. Aí ela falou, sabe o que é, seu Flávio? Eu estou desconfiada que é o meu marido. Mas o seu marido, a senhora sempre via isso? A senhora sempre teve essa visão? Não, depois que meu marido morreu. Depois que meu marido morreu, eu acabei ficando sentadinha aqui, fazendo crochê e tudo mais, vendo televisão, não tenho mais razão para fazer outras coisas. Só que ela estava sentada em cima de um comando elétrico do subsolo que estimula, que ativa as funções dos lóbulos temporais e também do lóbulo occipital. Cria essa irritação no cérebro. E se você, depois de um tempo, tirá-la dali e levá-la para o eletroencefalograma ou para a tomografia, você vai ver que essas áreas estão absolutamente ativadas. Pois muito bem, eu já chamei o médium, eu já chamei o pai de santo, já chamei o pastor, já veio o padre me ver a casa. Eu falei, o que o pai de santo falou? Falou, não, que é uma entidade que ele vai levar. Tá bom, mas uma entidade, ok, tudo. Mas mandou, foi embora ainda. Aí eu falei para ela, que eu falei, puxa, eu acho que eu sei o que é. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Para você que está me assistindo. O que você acha que é? Você pode ter uma impressão sobre isso. Eu tenho uma impressão clara sobre isso. Não tem nada a ver com o espírito. Mas na palestra, quando eu apresentei esse quadro, já faz alguns anos, no Congresso de Radiestesia, as pessoas foram unânimes. Flávio, isso era um processo espiritual da casa. Eu falei, olha a ênfase que o pessoal dava isso aí. Isso aí. Então, alguns tentaram até, à luz do espiritismo, explicar esse fenômeno. Aí eu falei,
Agora, o que ela queria ouvir? Uma resposta técnica ou queria ouvir um acalento, um alento do seu coração? Aí eu joguei todas, esse dia eu joguei todas as fichas. Todas, foi o que eu contei para você, que foi o motivo da risada. Eu falei para ela, dona Maria, dona Lúcia, dona Lúcia, olha, a senhora me permite falar alguma coisa para a senhora? Alguma coisa? Eu percebi isso desde o momento que eu cheguei aqui. Mentira, nunca percebi. Eu percebi isso desde o momento que eu cheguei aqui. Realmente, o seu esposo, ele vem aqui visitar a senhora de vez em quando. Né? E eu queria muito ter a oportunidade de conversar com ele num outro nível agora, porque ele está conectado com a senhora, pelo amor que ele tem pela senhora, pelo amor que ele tem pelo filho. Era uma família ordeira. Ele desencarnou por uma questão, né? Tranquilo. E aí, ai, seu Flávio, o senhor faria isso por mim? Eu falei, não, eu não só vou fazer pela senhora, mas eu vou fazer pelo seu esposo. A senhora não acha que ele deve seguir em direção à luz e ter uma vida espiritual mais legal? Ah, seu Flávio, eu nunca imaginei que alguém pudesse dizer isso. Eu pensei comigo, eu esperava que um pai de santo, que um padre, que um pastor, alguém pudesse ter dito isso para ela naquele momento, mas, enfim, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um pragmático. Eu falei, a senhora me permite resolver o problema? Permito. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o encaminhamento dele e daqui 2 ou 3 dias eu estarei de volta para fazer um trabalho específico aqui na sua casa. Grego, o lugar onde querido amigo espectador, o lugar onde essa senhora sentava, no sofá, já tinha até o buraco da bunda dela, o lugar onde ela sentava, passava a gente chama de zona fraturada, e essa zona fraturada produzia uma atividade elétrica na vertical e ela estava sentada em cima de um campo elétrico que produzia essa irritação. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um trabalho de geopultura na casa, de modo a minimizar os efeitos da tensão elétrica. Né? Ao ponto que eu pedi para ela, olha, a senhora vai se sentar um pouquinho mais desse lado agora aqui, empurrar um pouquinho mais esse sofá, que tem umas anomalias aqui, tem umas coisinhas aqui. Não é bom ficar sentado aqui em cima. Mas eu já sabia que eu tinha a capacidade de diminuir aquilo. Resumo da ópera. Eu falei para ela, olha, eu andei pela casa, fiz uma defumação, fiz tudo dentro do padrão macumba. Macumbístico, dentro do padrão. Cheguei lá e falei para ela. Então, agora, eu gostaria muito que a senhora mantivesse o seu pensamento em oração. Que ela mantivesse o seu pensamento nos momentos felizes que a senhora viveu com seu esposo. É isso que ele está esperando da senhora. Grego, eu juro por Deus, eu joguei todas as cartas na mesa. E se fosse o espírito mesmo, o cara ia voltar, cacete, a merda que ia dar, né? Eu vou voltar daqui 15 dias e vou voltar daqui um mês, que eu tinha coisas para avaliar no âmbito da geobiologia. Tinha feito umas correções na casa, isso demanda medições, isso não é brincadeira, isso não é benzimento. Voltei daqui 15 dias e tal, dona Lúcia, não, o nome que eu dei para ela, dona Lúcia, como é que passou essa semana e tudo? Seu Flávio, parece que o senhor é uma pessoa abençoada, o senhor tirou com a mão. O senhor tirou, olha, parece que existe uma paz interior aqui nessa sala. Na verdade, a paz interior que tem nessa sala é porque a atividade elétrica do subsolo tinha desaparecido. Não tinha comando nocivo do subsolo. Não era nada de espírito. E o seu esposo, ele deu sinal. Seu Flávio, eu nunca mais tive notícia do meu esposo. Mentira. A senhora vai começar a sonhar. Se não começou, vai começar a sonhar. Ai, sim, eu tive um sonho com ele. Saiu daquela neura e agora vai viver a vida. Não tem espírito nenhum para encher o seu saco aí, não. O cara já tinha seguido o caminho dele, que ele tinha que seguir, uma pessoa do bem, uma pessoa amorosa. Vai para outro nível. Fica inspirando a pessoa e não aparecendo. Ela não tinha características mediúnicas de emissão de plasma para produzir uma ação de clarividência. Simples, assim. Não tem explicação mais clara que isso, a não ser que a gente saia com a borboletinha posando no moranguinho, aquela coisinha esotérica. É isso, cara. Foi muito legal. E você contou aí de um trabalho que você executa muito bem, né? Porque eu acho que você
já construiu aparelhos, inclusive, né? Você é um radiestesista, né? Você trabalha com radiestesia também e radiônica, né? Você é engenheiro, então o que você faz é sempre bem fundamentado na ciência também, né? Apesar de ser espírita, espiritualista. Então, essa questão de limpar ambiente, como você explicou agora da senhora aí, da dona Lúcia, né? Foi sobre só mudar ela de lugar e mais aquela conversa inteligente para encaminhar a coisa para um destino, para um final feliz. Como é que essa questão aí, já que a gente está falando de Zika, Ziquezira, fizeram uma cumba para mim, tudo isso aqui, tal, pode ser nós estamos falando de uma coisinha só, que você falou que essa questão que a gente sabe das linhas que passam, né? Você vê que avenidas que têm as árvores todas tortas é interessante, né? Porque elas desviam. Sim. Né? Então, isso é real, pô. Não vai só na conversa do Grego e do Flávio aqui. Vai ver, então, uma avenida que todas as árvores são tortas. A Avenida Beira-Mar ali, aquele trecho nós temos vários trechos ali da rodoviária Gustavo Richard aqui, todas as árvores são assim. Então, nós temos atividade sísmica intensa ali, cara. Isso existe. Então, como é que essa questão, como é que eu me defendo, vamos dizer, e você já esteve conosco, como eu já disse no começo do programa, autodefesa psíquica, como é que eu me garanto? Porque tem a parte da indução. Olha, você está com cara de que está com zika, hein? Pronto. Você falou para uma pessoa fraca isso, ela já começa a ter zika, já começa a desenvolver. Então, a parte da indução com a parte do real dessa. Eu gosto de. Como eu sou engenheiro, como eu tenho especialização em telecomunicações, o rádio, para mim, é uma metáfora muito fácil de ser compreendida, né? Por qualquer pessoa, porque o rádio ainda faz parte da nossa vida. A gente liga o rádio no painel do nosso carro, tudo mais. Bom, então, essa ideia do rádio ela é bem interessante. Toda vez que quando você vai comprar um aparelho de rádio, eu não sei se alguém compra aparelho de rádio hoje, mas eu compro. Inclusive, estou esperando um para chegar agora. Um aparelho de rádio, ele é construído para receber um determinado tipo de frequência, determinado tipo de vibração. Você comprou o rádio sintoniza AM, FM, ondas curtas, para ser bem genérico. Tá? Então, o que acontece? Ele é configurado eletronicamente, tecnicamente, ali os componentes são feitos para receber AM, FM e umas ondas curtas. Beleza? Beleza. Então, a hora que você liga o radinho, você sintoniza, está tudo certo. Nós acabamos... Agora vamos passar a ideia para o indivíduo, para o ser humano. Okay? Nós começamos a crescer e as nossas primeiras relações são com o nosso grupo familiar. O nosso grupo familiar carrega uma série de questões interrelacionais muito, muito complicadas, na maioria das vezes. Né? Eu tive, você teve, todas as pessoas que estão nos ouvindo também provavelmente vão ter relações familiares que foram conflitantes ou limitantes. Muito bem. Nesse contexto, nós vamos construindo o nosso sistema de radiorecepção, tá? Que é a nossa questão do nosso relacionamento, as nossas relações com as pessoas. O que as nossas relações nos trazem? Se as nossas relações nos trazem alegria, contentamento, evolução, desenvolvimento, progresso, show de bola. Então, eu sempre recomendo, fique perto de pessoas que sejam melhores que você. Eu tenho muito prazer em ficar perto de você, ficar perto da Liliana. Tem outras 3, 4 pessoas que são pessoas com quem eu me abasteço emocionalmente, com quem eu me abasteço intelectualmente, né? De vez em quando, me lembro do nosso grande intelectual, que era o Ozampin, que a gente se abastecia com ele, tudo mais. Tem com relacionamento. Por outro lado, é provável que você tenha um relacionamento dentro do seu outro trabalho, relacionamento afetivo com a sua esposa ou com o seu marido, que não é tão legal assim, aquilo que você espera dele não é aquilo que você está recebendo. Por outro lado, aquilo que ele espera de você não é o que você consegue oferecer. Então, nós já temos agora essa questão de relacionamento. Por outro lado,
Essa questão relacional ela nos leva a dois outros elementos sintonizantes, que é a questão de prosperidade, a questão financeira e a questão de saúde. A questão de saúde não é bênção de Deus, não é graça, não é... A nossa saúde depende efetivamente da nossa capacidade de nos ajustarmos com a nossa condição existencial. Eu sempre gosto não sei se você concorda comigo, os únicos seres extraterrestres que tem no planeta Terra somos nós. A gente precisa de óculos, a gente precisa de chapéu, a gente precisa de roupa, a gente sente frio, a gente precisa ter um lugar para fazer cocô, a gente tomar banho. Agora, você fala com um passarinho, com uma girafa, com um hipopótamo, com uma lagartixa, com um porco do mato, com uma onça, porque do jeito que eles vierem, eles vão. Né? Então, a nossa capacidade, a nossa saúde depende de todos esses elementos adaptativos. E não adianta rezar se você não tiver uma boa alimentação, não tiver uma boa hidratação, fazer exercício físico, a coisa toda. Ponto. A tua saúde está debilitada, as suas relações interpessoais estão debilitadas. E a tua questão financeira, você está com a tua questão de prosperidade subindo e descendo, de vez em quando você se encontra meio fodido numa condição e tudo mais. Pronto. Quais são os seus elementos sintonizantes? Uma vida financeira desgraçada, um relacionamento afetivo comprometido completamente e uma saúde devastada por anos de impropérios. O que vai acontecer? Você é uma presa fácil, não só para você mesmo, criar cobra para levar picada, mas você é o radinho que tem todas as frequências e vibrações ajustadas para quem quer te fazer alguma coisa. Alguém quer pegar você na encruzilhada, não precisa muito. Então, a autodefesa psíquica, ele passa obrigatoriamente por você olhar esses pontos na sua existência. Afinal de contas, eu dei 3. Né? Tem mais uma infinidade de outros elementos, mas esses 3, eles atendem 99% das nossas questões, né, Grego? Olha, é interessante. Puxa, é bacana, eu gosto desse tipo de conversa aí, porque é sempre muito esclarecedor. Antes da gente... Estamos entrando na reta final aqui, eu vou deixar no YouTube ali o programa O Germano Heder, que o Flávio citou, né? Legal. Um artista espetacular, foi psicopictografia que ele fez, ele pintou no cenário do Vida Inteligente, foi maravilhoso. Ele pintou algum antepassado meu também, foi maravilhoso. E ele fazia um trabalho maravilhoso. Quem quiser que pesquise isso aqui, vale a pena vocês assistirem. Vale a pena também, eu vou colocar esse link depois do Flávio também sobre autodefesa psíquica, que foi um programa específico onde o Flávio aprofunda muito mais. Aqui a gente falou de um monte de coisa em um espaço de tempo, é reduzido, vamos fazer o quê? Onde o Flávio explica direitinho sobre autodefesa psíquica, quando falamos dessa questão da radiônica. Às vezes sua casa não tem um ambiente hostil, mas não são as pessoas. São linhas que passam ali, sei lá, eu não entendo disso aqui, o Flávio que é radiologista. Olha o planeta Terra como se fosse um tabuleiro de xadrez. O entrecruzamento entre a Casa Preta e a Casa Branca e a Casa Preta tem uma cruzinha ali. Isso é como se fosse essa malha geomagnética que envolve a Terra. Dentre outras coisas, essa malha geomagnética, que ela tem aproximadamente uns 50, 60 metros de altura do nível do Sol, ela nos protege essa malha é decorrente do campo magnético terrestre. E ela nos protege dos agentes externos vindo da galáxia, vindo do cosmos. Né? E aí é que tá. E quem não acredita nisso, tem que acreditar, porque ele consegue provar, você consegue provar. O dual road, outras coisas, outros aparelhos físicos que você pode medir isso, que está sendo falado aqui, né? Porque você só fica O Flávio fala que tem cheiro de amônia, só sente os especiais, sente aquele cheiro de amônia. Não é bem assim. Tem coisas reais, ele te mostra. É elucidativo aí a questão do que ele fala. Então, eu vou deixar isso à disposição. Flávio, para a gente entrar na reta final, temos 5 minutinhos. O que você recomenda, então, recomendação. A nossa mente, você foi muito feliz, sinteticamente falou, nós somos
os sintonizadores com esse rádio cósmico, né? A gente sintoniza naquilo que a gente acha que tem que sintonizar. Você vai pegar a frequência de onde você está colocando o dial do seu rádio, né? Não é impossível. E como é que a gente pode melhorar a nossa vida, vamos dizer? Nós temos a resposta para isso é uma resposta simples. Entretanto, a execução ela vai demandar um pouquinho de trabalho, tá? Porque quem padece de zika, quem está zicado, quem tem uma ziquezira sobre essa pessoa, ela tem. Eu vou utilizar as expressões as expressões que se usa em exorcismo, em pessoas que lidam com forças espirituais mesmo do submundo astral. Tá? Eu só queria fazer que deixei falar o que aconteceu na casa daquela senhora, que não é um processo espiritual, mas existem processos espirituais nas casas. Eu tenho quase 30 anos de análise de casas. O que eu já peguei de processo espiritual não foi nenhum nem dois, foram muitos. Aquele caso em particular não é. Bom, só para deixar claro isso para você, tá? Sim, claro. Mas existem. E eles são efetivos. E eles dependem notadamente do padrão vibratório das pessoas que vivem naquela casa. Tá? Eu vou colocar isso. Então, num primeiro momento, você precisa verificar sob que condições você está zicado. Você está vivendo, é uma vexação, é uma coisa assim, é um pequeno incômodo e tudo mais. Então, isso está muito bom de você dar um passo para trás. É que nem você quando você começa a fumar. Você começa a fumar, você fuma um, fuma dois, dá uma tossida, mas você vê que é gostoso. Não estou fazendo alusão ao cigarro. Cigarro é pernicioso, faz mal. Sabe? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo para você que quem fuma sabe que fumar é gostoso, mas faz mal 100%. Bom, aí você dá a primeira tragadinha, a segunda tragadinha, dá uma tossida, daqui a pouco você acostuma com aquilo. Você começa a entrar num nível de dependência química da vexação, desse estado. Você se acomoda naquilo. Tá? Você já tem um buraco no sofá que tem o tamanho da tua bunda. Aquela almofada, ela se parece com você. Você não sente, você está ali, fincado naquele negócio. Daqui a pouco, você é um polo atrator de formas astrais espectrais, não só que está no seu convívio familiar, como também dentro do teu ambiente de trabalho, por exemplo. É o que a gente chama de infestação. Eu estou usando essas palavras que eu trouxe lá do manual de exorcismo da Igreja Católica, que é o Pica da Galáxia. Então, nessas duas primeiras etapas é muito fácil. É como se livrar de uma dependência química. Você vai abster-se de determinado... Você vai ficar longe do cigarro, vai fazer um esforço pessoal de ficar longe do cigarro até você se purificar. Você vai fazer um esforço muito legal de não ficar em contato com pessoas que eventualmente não te trazem coisas legais. Não vai mais visitar, não tenha mais relações íntimas com essas pessoas. Isso ajuda muito. Entretanto, é isso que dá trabalho. E a maioria esmagadora das pessoas estão nessa primeira e nessa segunda fase. Porque ela vai ter que lidar com a questão da saúde, ele está andando e fazendo as coisas, ele pode lidar com as questões relacionais, que dá para lidar, e as questões financeiras, ele pode, de alguma maneira, equacionar essa situação de um jeito ou de outro. Consegue se livrar? Show de bola. O problema é a hora que ele entra no estado de dominação, de possessão e dominação. É a hora que os seus recursos mediúnicos que ele dispõe, ele é forçado a anular o seu ego e o processo. Aí começa. Aí já é um quadro, não é um momento de discussão aqui para isso agora. Aí você tem que chamar o Papa Leão, o Leão III, não o Leão XIII, o Leão III. Foi bom. É isso, foi o que eu falei, a gente dá aquela pinceladinha, né? Porque cada coisa que é falada, ela tem uma profundidade gigantesca. Cada frase dá para se tornar praticamente um livro, né? Nós sintetizamos bem as coisas aqui. Então é isso, está falado assim, Flávio. Muito obrigado, foi mais uma vez esclarecedor demais. Eu agradeço imensamente a tua delicadeza, a tua gentileza. Você me convida muito mais
para falar para o seu público, pela nossa amizade, pelo carinho que um temos pelo outro, que propriamente eu me sinto honrado de poder falar. Eu não posso trazer um amigo burro no Vida Inteligente? Então... Pode, então. É o que você faz de vez em quando comigo, né, cara? Pô, o Zé Ruela, cara. Tá, então você faz, né, o cara, beleza? Então, eu estou me lembrando aqui do Germano, cara. Puta merda. Do Germano. Vai o link aí, eu sugiro que vocês assistam. Germano, eu fiz tanto desafio esse cara, bicho. Ele acabou. Eu fiz muito desafio. Ele já foi embora, mas tudo bem. É um grande amigo. Ele vinha aqui, ele podia fazer vatapá para ele. É uma coisa gostosa. Tudo tem vencimento. Flávio, meu querido. Claro! Fraterno abraço e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe e te proteja, a você e a toda a sua audiência. Paz e alegria. Assim seja. Gente, papo legal, né? Mais uma vez aqui. É bom porque esclarecer aqui. Macumba, adorei. Não conhecia essa versão da macumba. A árvore, não sabia, mas bacana. Então, já é uma coisa que eu gravei, imagina. Cada um deve ter gravado alguma coisa que o Flávio falou e vai, em cima disso, desenvolver as suas pesquisas. Então, antes de você achar que você está zicado, veja onde você mesmo cria essa zica em você. Não é demanda de ninguém, é sua. É sua. Só que o Flávio acabou de dizer há pouco também, me chamou a atenção, que você vai sentando naquele sofá, vai deixando aquele buraco, uma hora você vai cair nele. Mas quem fez? Foi o espírito que fez aquele buraco? Não, você. E você vai sofrer as consequências daquilo que você criou. É bem isso aí. Legal. Gente, um fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.